Você já leu os evangelhos e percebeu o clima desconfortável sempre que o termo samaritano aparece? Já se perguntou por que essa única palavra carregava tanta vergonha, tanta fúria, tanto peso histórico? A maioria dos crentes ouve bom samaritano e imagina alguém prestativo vindo de fora. Mas no primeiro século, essas palavras soavam como um insulto. Hoje vamos voltar no tempo para entender como uma nação dividida, um templo destruído, o ódio entre povos e séculos de julgamentos amargos criaram uma das feridas mais dolorosas de toda a narrativa bíblica. E veremos porque Jesus entrou diretamente no centro dessa ferida aberta e anunciou um jeito totalmente novo de viver. Antes de começarmos, quero que você participe dessa conversa comigo. Se esse tema já está mexendo com algo dentro de você, escreva 77 nos comentários para eu saber que você está acompanhando. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e envie este conteúdo para alguém que esteja vivendo seu próprio processo de dor e restauração. A história da divisão de Israel não começa com confusão, mas sim em seu período mais glorioso. Durante o reinado do rei Salomão, a nação viveu uma prosperidade, uma paz e um respeito internacional que nunca havia experimentado antes. O grande templo em Jerusalém era um lembrete poderoso da presença de Deus entre o povo, e reis de terras distantes viajavam para ver de perto a sabedoria e os tesouros de Salomão. Mas por trás de toda aquela grandeza, algo estava se desfazendo em silêncio. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, lemos que o coração de Salomão já não era totalmente fiel ao Senhor, como havia sido o de seu pai Davi. Suas muitas esposas estrangeiras o influenciaram aos poucos a aceitar e até promover a adoração de falsos deuses. A base espiritual, que antes unia todo o reino, começou a ruir, mesmo quando as conquistas externas pareciam mais impressionantes do que nunca. Junto com esse afastamento gradual de Deus, a vida diária do povo comum estava ficando cada vez mais difícil. Para manter suas obras grandiosas, seu palácio luxuoso e seu exército poderoso, Salomão impôs pesados impostos e trabalho forçado sobre o povo. O que começou como uma nação próspera e unida foi se transformando em um lugar onde, especialmente nas regiões do norte, as tribos se sentiam esquecidas e sobrecarregadas. A frustração crescia, mas ficava contida enquanto Salomão ainda estava vivo. As pessoas viam a riqueza ao redor, mas também carregavam o peso nos ombros. Por trás do brilho dourado, a amargura queimava como brasas prestes a se acender, e esse fogo foi aceso quando Salomão morreu e seu filho Roboão assumiu o trono. Ele herdou um reino que parecia forte por fora, mas estava frágil por dentro. Líderes das tribos do norte vieram até ele com um pedido claro: alivie o trabalho duro e as exigências pesadas que Salomão nos impôs, e continuaremos fiéis. Os conselheiros mais velhos que haviam servido ao lado de Salomão recomendaram que Roboão ouvisse o povo, cuidasse das suas necessidades e conquistasse sua lealdade. Mas Roboão ignorou esse conselho sábio. Em vez disso, deu ouvidos aos jovens com quem havia crescido, que o incentivaram à arrogância e à dureza. Essa pressão levou a uma decisão desastrosa. Em um único momento que mudaria o destino de Israel para sempre, Roboão respondeu com desprezo: "Meu pai colocou um fardo pesado sobre vocês, pois eu colocarei um fardo ainda maior." Com essas palavras duras, o frágil laço que os mantinha unidos se rompeu. As tribos do norte se recusaram a obedecer e foram embora. 10 das 12 tribos se separaram para formar o reino do norte, chamado Israel, e acabaram fazendo de Samaria sua cidade principal. Somente as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis à linhagem real de Davi em Jerusalém. O que começou como um conflito sobre liderança virou uma ruptura espiritual profunda.
uma ferida no meio do povo escolhido de Deus que jamais foi curada ao longo de todo o Antigo Testamento. Quando o reino se dividiu e Jeroboão se tornou o primeiro rei do norte, ele logo percebeu a fragilidade da situação. Apesar de ter poder político, temia perder a conexão emocional com o povo. De acordo com as instruções dadas por meio de Moisés, o lugar estabelecido para o culto a Deus era Jerusalém, no Reino do Sul, sob os descendentes de Davi. Jeroboão ficou com medo de que, se o povo continuasse indo até lá para as festas e ofertas, sua lealdade voltaria aos reis de Judá. Guiado pela ansiedade em vez da confiança em Deus, tomou uma decisão. Mandou fazer 2 estátuas de bezerros de ouro, colocando uma na cidade de Betel e outra em Dan, e declarou: "Estes são os deuses de vocês, povo de Israel." O que começou como uma manobra política se tornou uma tragédia espiritual que marcaria o Reino do Norte por gerações. Esses bezerros de ouro não eram apenas esculturas. Eles representavam uma falsa sensação de segurança e uma maneira corrompida de se aproximar de Deus. O povo foi levado a crer que podia adorar o Deus de Israel, desobedecendo completamente ao que ele havia ordenado. Com o tempo, a idolatria se espalhou por toda a terra. Altares, plataformas sagradas e templos dedicados a deuses estrangeiros surgiram por todo o território. Mas o Senhor não os abandonou sem aviso. Ele enviou profetas como Elias e Eliseu para confrontar os reis, chamar fogo do céu e mostrar que só o Senhor tem autoridade divina. Mais tarde, profetas como Amós e Oséias falaram com clareza e firmeza, denunciando a corrupção, os rituais vazios e a infidelidade a Deus. Imploraram para que Israel abandonasse seus ídolos e voltasse à aliança sagrada com o Senhor. Mas mesmo diante de milagres, demonstrações poderosas e incontáveis, chamados ao arrependimento, o Reino do Norte seguiu firme no caminho da rebeldia. Com o tempo, a longa paciência de Deus chegou ao limite e deu lugar ao juízo. No ano 722 a.C., o poderoso Império Assírio invadiu o Reino do Norte com força esmagadora. Após um período prolongado de guerra, os assírios tomaram a cidade real de Samaria. O segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 6, descreve esse momento com clareza. O rei da Assíria conquistou Samaria e levou o povo de Israel cativo. Um grande número de israelitas foi retirado da terra e espalhado por regiões distantes do vasto império. As terras agrícolas, os lares familiares e até centros urbanos inteiros que pertenciam às tribos de Israel foram deixados em ruínas, como um testemunho visível das consequências de quebrar a aliança com Deus. Mas a narrativa não termina apenas com o exílio. Os assírios usavam uma estratégia específica. Moviam povos derrotados de um lugar para outro para impedir rebeliões e misturar culturas diferentes. Por isso, transportaram pessoas de diversas nações, cada grupo trazendo sua própria língua, seus próprios deuses e costumes, e as instalaram nas cidades de Samaria. Essas populações estrangeiras começaram a se casar com os israelitas que haviam permanecido na terra e não tinham sido levados. Com o passar dos anos, surgiu uma nova comunidade mista, com traços da herança israelita, mas também marcada por influências de várias culturas diferentes. Esse novo povo seria conhecido como os primeiros samaritanos, um grupo único, com uma identidade complicada, nascido do castigo divino, da realocação forçada e da fusão de diferentes culturas no território que antes era o coração de Israel. Quando os assírios trouxeram estrangeiros para habitar as cidades de Samaria, esses recém-chegados entraram numa terra com uma história que não conheciam e um Deus que nunca tinham encontrado. Rapidamente, algo assustador começou a acontecer.
Leões ferozes começaram a atacá-los, e o medo que sentiram logo ganhou um significado espiritual. Eles chegaram à conclusão de que estavam sendo castigados pelo Deus daquele território, porque não sabiam como adorá-lo corretamente. Na compreensão deles, cada região tinha sua própria divindade, e para viver em paz num lugar, era preciso respeitar o Deus daquele local. Então, enviaram uma mensagem ao rei da Assíria, pedindo ajuda para aplacar a ira daquela divindade. Como resposta, o rei enviou um sacerdote de origem israelita, vindo do exílio, para ensinar aos novos habitantes o que o Deus daquela terra exigia. À primeira vista, isso poderia parecer um passo positivo em direção à restauração da adoração verdadeira. Mas havia uma complicação dolorosa. Esse sacerdote vinha do sistema religioso do norte, que já estava seriamente corrompido. Seu conhecimento sobre o Senhor havia sido moldado por gerações de desvios espirituais, idolatria e manipulação da religião para fins políticos. Ele conhecia o nome Yahweh, tinha alguma noção das leis sagradas, mas também carregava ensinamentos distorcidos e verdades parciais que, desde o início, haviam afastado Israel do caminho certo. Em vez de uma restauração genuína da fidelidade à aliança, estavam sendo criadas as condições para uma nova forma de confusão espiritual. O resultado em Samaria não foi nem o abandono total da idolatria, nem um retorno sincero à adoração do Deus verdadeiro. Formou-se uma religião misturada com elementos da fé israelita combinados com práticas trazidas de outras terras. O segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 33, descreve a situação com tristeza. Eles temiam o Senhor, mas continuavam servindo os seus próprios deuses. Falavam o nome do Senhor, seguiam algumas tradições e reservavam um espaço para Yahweh em suas vidas. Mas nunca abandonaram os outros deuses, nem os rituais que trouxeram de suas terras de origem. O sistema de crenças deles ficou dividido ao meio, parte aliança verdadeira, parte compromisso espiritual distorcido. Essa mistura de religiões, essa combinação de adoração parcial a Yahweh e práticas pagãs, tornou-se a base sobre a qual se construiu aquilo que mais tarde seria conhecido como o culto samaritano. Com o passar do tempo, essa mistura religiosa não só definiu a vida espiritual dos samaritanos, mas também influenciou como eles eram vistos pelos outros. Para os judeus das gerações seguintes, a história dos samaritanos não era apenas triste, era ofensiva. Eles eram vistos como espiritualmente corrompidos, pois suas práticas não seguiam a lei dada por meio de Moisés. Eram considerados etnicamente impuros por terem se formado através de casamentos com estrangeiros. Eram vistos como espiritualmente indignos de confiança, pessoas que não sabiam lidar com as coisas sagradas de Deus. Aos olhos dos judeus, estavam fora da verdadeira comunidade da aliança, nem completamente pagãos, nem totalmente devotos a Deus. Essa visão foi se endurecendo com o tempo, transformando uma ferida histórica em uma hostilidade profunda e duradoura entre judeus e samaritanos. Uma divisão que ainda era sentida nos dias de Jesus. Séculos se passaram e os impérios que pareciam invencíveis se ergueram e caíram um após o outro. A Assíria, que havia dispersado as tribos do norte e povoado Samaria com estrangeiros, acabou ruindo. A Babilônia surgiu em seu lugar, conquistou Judá, destruiu o templo em Jerusalém e levou muitos judeus do sul para o exílio. Mas até a Babilônia caiu diante do avanço do Império Persa. E sob o domínio persa, um novo capítulo da história começou. Os reis da Pérsia emitiram decretos oficiais permitindo que os judeus exilados retornassem à sua terra ancestral e reconstruíssem tanto a cidade de Jerusalém quanto a morada do Senhor.
O que havia sido apenas ruínas por muitas décadas transformou-se num projeto de reconstrução cheio de esperança, à medida que os exilados começavam a lançar os alicerces de um novo templo. Foi nesse período delicado de reconstrução que os caminhos de judeus e samaritanos se cruzaram novamente, de uma forma que marcaria profundamente a história. Quando os samaritanos souberam que os exilados estavam construindo um templo para o Deus de Israel, procuraram Zorobabel e os líderes de Judá com o que parecia ser uma oferta de cooperação. "Permitam-nos ajudar na construção", pediram, "pois assim como vocês, adoramos o seu Deus e temos oferecido sacrifícios a ele." Do ponto de vista deles, existia uma ligação comum com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tinham uma longa história de adoração naquela região e acreditavam merecer um papel nesse projeto de restauração. Mas os líderes de Judá não viam a situação da mesma forma. Para eles, a herança misturada dos samaritanos e suas práticas religiosas combinadas os tornavam inadequados para participar de algo tão sagrado como a reconstrução do templo do Senhor. Zorobabel e os outros líderes das famílias responderam com firmeza: "Vocês não têm parte conosco na construção do templo para o nosso Deus. Nós mesmos o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel." Essa recusa causou uma ferida profunda. O que poderia ter sido uma chance de reconciliação acabou ampliando a sensação de divisão. Os samaritanos, que já eram vistos com desconfiança, agora enfrentavam uma recusa pública e formal que confirmava sua condição de forasteiros segundo os padrões judeus. E o conflito não ficou apenas no nível emocional. Transformou-se em oposição ativa. Os samaritanos, junto com outros povos vizinhos, começaram a trabalhar contra o projeto de reconstrução, usando influência política, fazendo acusações e espalhando desânimo para atrasar ou até impedir totalmente as obras. Com o tempo, à medida que a separação se consolidava, os samaritanos tomaram uma decisão importante. Criaram seu próprio local de adoração no Monte Gerizim, acreditando firmemente que aquele monte, mencionado em passagens como Deuteronômio 11:29 e Josué 8:33, era o verdadeiro lugar escolhido por Deus para estabelecer sua presença e abençoar seu povo. Com essa decisão, a divisão entre os dois grupos ganhou forma física e visível por meio da arquitetura. Dois povos distintos, dois templos separados, duas reivindicações concorrentes de serem o verdadeiro povo da aliança. O que antes era principalmente uma questão de história, origem étnica e questões de governo, agora se tornava uma competição espiritual. Para os judeus, o templo em Jerusalém era o único local legítimo da presença de Deus. Para os samaritanos, o Monte Gerizim era o monte sagrado. Cada grupo via o outro não apenas como diferente, mas como completamente enganado. O ressentimento entre eles se entrelaçou com as práticas de adoração, os textos sagrados e a própria identidade, criando uma divisão que não parecia passageira, mas eterna. E com o passar dos séculos, o conflito entre judeus e samaritanos não diminuiu. Ele se intensificou. Durante o período dos Macabeus, quando os judeus lutavam por liberdade e pela preservação de sua fé contra potências estrangeiras, antigas feridas foram arrastadas para as batalhas atuais. Os líderes asmoneus, descendentes dos Macabeus, não eram apenas autoridades políticas, mas defensores rígidos da adoração considerada legítima. Sob sua liderança, qualquer templo, altar ou local religioso que ameaçasse a centralidade de Jerusalém era visto como um perigo que precisava ser eliminado.
Por volta do ano 128 a.C., essa postura culminou em uma ação violenta decisiva. João Hircano, que atuava como sumo sacerdote e governante asmoneu, lançou uma campanha militar contra Samaria e concentrou sua atenção no Monte Gerizim, onde os samaritanos haviam construído seu templo muitas gerações antes. Esse templo representava o coração da vida espiritual samaritana, um local onde eles acreditavam que Deus havia estabelecido seu nome. Para eles, Gerizim não era apenas uma opção alternativa. Era, segundo sua convicção, o monte verdadeiro onde a bênção foi concedida. Quando Hircano ordenou sua destruição, não foi apenas uma operação militar. Foi um ataque direto à identidade e à fé dos samaritanos. Para eles, a demolição de seu lugar sagrado foi uma ferida profunda, um ato cruel que confirmava seus piores temores sobre o domínio judeu. O local sagrado, onde seus antepassados ofereciam sacrifícios, faziam orações e celebravam suas festas, foi reduzido a escombros. A conexão espiritual que tinham com Deus, segundo sua crença, foi arrancada à força. Para muitos judeus daquela época, no entanto, a ação foi interpretada de maneira diferente. Eles viam aquilo como uma purificação da terra, uma medida necessária para eliminar o que consideravam um templo falso que ameaçava a supremacia de Jerusalém. O que um grupo vivenciou como destruição total, o outro justificou como obediência fiel. A partir daquele momento, os sentimentos se cristalizaram em ódio declarado. Cada vez mais, os judeus passaram a ver os samaritanos como traidores espirituais, pessoas que corromperam a fé, desafiaram Jerusalém e se apegaram a um santuário rival. Os samaritanos, por sua vez, viam os judeus como tiranos que usavam força militar e autoridade religiosa para apagar sua história e sufocar sua adoração. Viajar entre as regiões da Judéia e Samaria tornou-se algo tenso e frequentemente perigoso. Muitos judeus passaram a fazer rotas mais longas para evitar completamente as terras samaritanas. Regras sociais surgiram para tornar essa separação algo completo e definitivo. Comer juntos, receber hospitalidade, casar entre os grupos ou até beber água da mesma fonte eram atitudes fortemente desencorajadas ou totalmente proibidas. Na época em que Jesus caminhava pelas estradas empoeiradas da Galileia e da Judéia, essa separação já fazia parte do cotidiano. O Evangelho de João expressa isso com uma frase direta e poderosa. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana junto ao poço, ela se espanta e o texto explica o motivo. Os judeus não se relacionam com os samaritanos. O que começou séculos antes, no reinado de Salomão, como um conflito político, havia se transformado num enorme abismo espiritual e social. Um abismo que só um redentor, capaz de romper barreiras, poderia começar a restaurar. É nesse cenário doloroso de suspeita e desprezo que Jesus entra em cena, não como mais um mestre judeu evitando Samaria, mas como alguém decidido a enfrentar a barreira que todos os outros haviam aceitado como parte da realidade. Ele não escolhe o caminho mais seguro que contornava a região samaritana. Em vez disso, João capítulo 4, versículo 4, afirma que era necessário passar por Samaria, como se seu próprio propósito o levasse naquela direção. Junto ao poço de Jacó, perto de uma vila samaritana, Jesus se senta, cansado e com sede, esperando. Quando uma mulher samaritana se aproxima para tirar água, ele faz algo impensável para um homem judeu daquela época. Inicia uma conversa com ela. Aquela mulher era rejeitada por 3 motivos. Samaritana por origem, mulher numa sociedade dominada por homens e com um passado moralmente conturbado. Mesmo assim, Jesus pede água a ela, um pedido simples que transmite profundo respeito por seu valor.
Ele a conduz a um diálogo sincero, revela os aspectos ocultos de sua vida, mas faz isso sem condenação, guiando-a a esperar algo melhor. Durante a conversa, Jesus toca na questão mais delicada do conflito: a verdadeira adoração. A mulher menciona a disputa entre o Monte Gerizim e Jerusalém, entre os argumentos dos samaritanos e dos judeus. Jesus não evita a verdade, mas eleva o diálogo além dos conflitos antigos. Ele declara que está chegando, e já chegou, o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração não será mais limitada a um monte ou a um templo específico, mas será centrada no Deus vivo e num coração transformado por Ele. Então, num momento raro e profundamente significativo, Jesus revela claramente quem Ele é. Eu, que falo com você, sou o Messias prometido. A mulher se transforma em mensageira em sua própria comunidade e muitos samaritanos passam a confiar em Jesus. Eles vão além do que muitos em Israel fizeram, declarando abertamente: este homem é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqueles que antes eram desprezados agora estão entre os primeiros a reconhecer quem Jesus realmente é. Mas o amor de Jesus pelos samaritanos não se limitou a esse encontro. Em Lucas, capítulo 10, quando um especialista da lei pergunta: quem é o meu próximo? Jesus responde com uma parábola que coloca um samaritano como o herói da história. Um viajante é atacado e deixado à beira da morte. Autoridades religiosas passam e não ajudam, mas um samaritano cuida das feridas do homem e paga por sua recuperação. A lição é clara e direta. É a misericórdia, e não a origem étnica ou a posição religiosa, que cumpre o mandamento de Deus de amar o próximo. Em Lucas, capítulo 17, 10 pessoas com lepra são curadas por Jesus, mas apenas uma volta para agradecer. E essa pessoa é um samaritano. Mais uma vez, aquele considerado um estrangeiro se torna o exemplo de gratidão autêntica e fé verdadeira. Em Lucas capítulo 9, quando uma comunidade samaritana recusa receber Jesus como hóspede, os discípulos, movidos pelo antigo rancor étnico, querem invocar fogo do céu. Jesus os repreende com firmeza, recusando-se a permitir que a vingança e a punição definam o caráter do seu reino. Por meio de suas palavras, histórias e ações, Jesus quebra o ciclo de ódio, mostrando que, por meio dele, séculos de separação podem começar a ser desfeitos e aqueles antes vistos como inimigos podem ser acolhidos na família de Deus. Quando Jesus ressuscita e se prepara para voltar ao Pai, ele não esquece de Samaria. Em suas instruções finais aos discípulos, traça um caminho para as boas novas que não é aleatório. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Preste atenção à ordem. Antes que a mensagem se espalhasse pelas regiões gregas e romanas, antes de chegar aos grandes centros do mundo não-judeu, ela deveria passar especificamente por Samaria. A região que antes era evitada e desprezada foi colocada intencionalmente na linha de frente do crescimento do reino de Deus. Com a perseguição surgindo em Jerusalém, muitos crentes se espalharam. E um deles, chamado Filipe, foi até uma cidade em Samaria e começou a anunciar a mensagem ali. O que ele levou consigo não foi uma versão fraca da verdade, nem um evangelho inferior para um povo considerado menos importante, mas as mesmas boas novas sobre a morte de Jesus, sua ressurreição e sua autoridade sobre todas as coisas. Enquanto proclamava a mensagem de Cristo, o poder de Deus agia de forma visível para todos. Espíritos malignos gritavam e saíam daqueles que estavam oprimidos. Homens e mulheres que estavam presos por forças demoníacas foram libertos e ficaram livres. Aqueles que não conseguiam andar foram curados e voltaram a caminhar.
A escuridão espiritual e o sofrimento físico que haviam pesado sobre Samaria por gerações começaram a se dissipar. Lucas nos informa que, à medida que esses sinais milagrosos acompanhavam a pregação de Filipe, uma alegria imensa encheu toda aquela cidade. Não era apenas entusiasmo emocional, mas uma alegria profunda e inesperada de um povo que por tanto tempo foi tratado como indesejado, agora descobrindo que os braços do Salvador também estavam abertos para recebê-los. Alguns que viveram toda a vida sob o peso da desaprovação judaica ouviram, talvez pela primeira vez, que por meio de Cristo eles não haviam sido esquecidos, não eram inferiores, mas estavam sendo convidados ao centro do que Deus estava realizando. Quando os apóstolos que haviam permanecido em Jerusalém souberam que Samaria havia recebido a mensagem de Deus, fizeram algo extraordinário. Enviaram Pedro e João, dois dos apóstolos mais importantes, homens que haviam caminhado pessoalmente com Jesus, para irem até lá e verem o que Deus estava fazendo. Esses eram o tipo de homens que, tempos atrás, teriam hesitado antes de pisar em solo samaritano. Mas agora eles foram, não para inspecionar ou criticar, mas para confirmar e abençoar. Oraram pelos samaritanos convertidos, pedindo que recebessem o Espírito Santo, e quando impuseram as mãos sobre eles, o Espírito desceu. Esse momento foi uma demonstração visível de que os samaritanos não eram um grupo à parte da fé, mas membros totalmente integrados ao único corpo de Cristo. Os apóstolos, que antes compartilhavam a tendência natural de evitar Samaria, agora estavam no meio de irmãos e irmãs samaritanos, tocando-os, orando por eles e reconhecendo-os como herdeiros iguais de todas as promessas de Deus. Por meio de Jesus, o muro entre judeus e samaritanos, que durou séculos, não foi apenas enfraquecido, foi destruído. As boas novas não só chegaram a Samaria antes de alcançarem o mundo não-judeu, como também transformaram uma região marcada pela divisão em uma prova viva de que Cristo constrói uma família unida onde antes reinava a hostilidade. Para os cristãos afro-americanos, a história dos samaritanos não é apenas algo do passado distante. Ela se parece com o reflexo de sua própria vivência. Aqui está um povo arrancado de sua terra natal, desarraigado por impérios e disputas de poder fora de seu controle. Foram marcados como impuros, suas linhagens questionadas, sua adoração tratada como inválida. Leis, costumes sociais e normas culturais criaram barreiras para mantê-los separados, fora do círculo da dignidade e da aceitação. Carregavam uma reputação que não escolheram, uma vergonha imposta por outros que se viam como mais puros, mais corretos, mais dignos da bênção de Deus. Os samaritanos sabiam como era ser considerados indesejados antes mesmo de abrirem a boca. Suas orações eram ignoradas, seus costumes ridicularizados, sua própria existência tratada como contaminada. Para muitos judeus, eles eram pessoas a serem evitadas, não abraçadas. Para muitos cristãos negros nos Estados Unidos, essa história toca fundo. Desde terras tomadas à força, passando por trabalho escravo roubado, até a segregação, leis de habitação discriminatórias e o encarceramento em massa da comunidade negra, existe uma longa memória coletiva de falta de respeito, julgamentos injustos e da constante percepção de serem vistos como problema, e não como seres humanos. Igrejas, comunidades, escolas e estruturas sociais muitas vezes reforçaram a mesma mensagem: você não é bem-vindo à mesa. E ainda assim, é dentro da narrativa samaritana que Jesus entra. Ele não carrega consigo a ansiedade, os preconceitos ou os julgamentos herdados de sua cultura. Onde outros veem impureza, ele enxerga uma oportunidade de ministério. Onde outros contornam Samaria, ele vai direto ao centro dela.
Ele se senta junto a um poço samaritano, pede água a uma mulher samaritana e fala com ela como alguém de valor, inteligência e alma eterna. Ele conta parábolas em que o samaritano é o verdadeiro vizinho, o forasteiro que se torna exemplo a ser seguido. Ele recebe com alegria a gratidão de um leproso samaritano e celebra sua resposta sincera. Em cada ação, ele recusa permitir que mágoas herdadas definam suas escolhas. Para os crentes negros, esse Jesus não está distante. Ele é profundamente relevante. Ele é aquele que entra em bairros rotulados como perigosos, pobres ou inferiores e os declara preciosos. Ele fala aos rejeitados: eu vejo você, eu entendo você, você é bem-vindo. Ele enfrenta estruturas que negam a dignidade das pessoas e chama seus seguidores a fazerem o mesmo. A barreira que a sociedade insiste em manter entre raças, classes sociais e culturas diferentes, ele derruba com seu próprio corpo na cruz. E ele continua essa obra hoje, restaurando identidades feridas, devolvendo dignidade roubada e construindo um reino onde aqueles que foram empurrados para a margem agora estão no centro, como filhos e filhas amados. A história dos samaritanos não é apenas uma página perdida nos registros antigos. Ela é um espelho vivo diante de cada nova geração. Ela serve como um alerta de que a separação, quando alimentada por medo, orgulho e julgamento injusto, pode se solidificar em séculos de dor. Mas também é uma garantia poderosa de que tudo o que a humanidade destrói, Jesus pode restaurar. Ele entrou na vida da mulher que ninguém queria ouvir. Deu honra ao samaritano que todos desprezavam, colocando-o como exemplo a ser imitado. Derramou seu espírito sobre um povo que os outros percorriam quilômetros para evitar. Essa é a boa notícia sendo demonstrada por meio de ações. É assim que o reino de Deus se manifesta na realidade. É a compaixão de Cristo estendendo-se àqueles que foram rejeitados, curando feridas antigas e formando uma só família em lugares onde a sociedade só enxerga adversários. Por isso, transformamos esse relato em uma conversa com Deus. Senhor, ensina-nos a enxergar os outros como tu enxergaste os samaritanos. Remove de nós o pensamento preconceituoso, o orgulho e o coração ansioso. Derruba todas as barreiras que nós mesmos construímos, os obstáculos silenciosos dentro da nossa mente, dentro da nossa casa, dentro do nosso espaço de adoração e na comunidade ao nosso redor. Forma em nós adoradores que se aproximam de ti em espírito e em verdade, sem se esconder atrás de tradições ou da identidade de grupo. Forma em nós vizinhos que estendem compaixão quando seria mais fácil virar as costas. Forma em nós uma só comunidade unida sob um único Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se essa jornada pelas Escrituras ampliou seu entendimento, se questionou algumas ideias que você tinha, se fez você lembrar que Jesus continua entrando em lugares onde muitos são rejeitados, então não permita que essa mensagem pare em você. Ajude-a a alcançar alguém que precisa recebê-la. Tire um momento para clicar no botão de curtir, envie este vídeo para alguém que você conhece e digite o número 77 nos comentários, para que o sistema reconheça que essa mensagem teve significado para você. E se essa é a sua primeira vez conosco, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum novo ensinamento bíblico, sempre apresentados de forma clara, acessível e verdadeira. Agradeço por ter dedicado seu tempo para assistir. Agradeço por ter orado junto comigo e que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre você. Estou animado para seguir com você na próxima mensagem.